Então a gente já viu como funciona um microcontrolador. Ele é um mini computador, certo? Ele tem um processador, entrada de dados, tem saída de dados. Tem outros componentes, mas basicamente você coloca algum dado nele, ele faz o processamento e lhe dá uma saída. Ele é um microcontrolador, ele é feito para controlar coisas. Então, ele tem essas perninhas, nem todos têm perninhas, alguns têm só os pinozinhos, as bolinhas, tem vários tipos de microcontrolador. Esse é o microcontrolador ATmega 328P, é o microcontrolador que muita gente conhece, ele é bem popular hoje por conta do Arduino, certo? Aqui também tem um microcontrolador ATmega 328P, é o mesmo desse aqui, exatamente o mesmo, o tamanho é diferente, mas é exatamente o mesmo, tem as mesmas funções, a mesma coisa. É um microcontrolador, a mesma coisa, o formato é diferente porque ele pode ser montado em placa diferente, o tamanho é diferente porque foi projetado para ser uma placa menor, esquentar menos, consumir menos energia. Esse aqui foi os primeiros que surgiram, depois eles diminuíram, deixaram outro formato, os dois têm a mesma coisa dentro, não tem diferença. Depois eles diminuíram ainda pouco. Esse também é um ATmega 328P. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Se dá pra ver. Mas ele é o mesmo ATmega 328P, bem menor que esse aqui. Então, basicamente, o sistema inteiro é quase o tamanho do microcontrolador ATmega, certo? Esse é um clone do Arduino. E tem o mesmo microcontrolador. Basicamente esse daqui tem as mesmas funções, as mesmas coisas, só diminuíram o tamanho do CI, bem menor em comparação com os outros, mas tem exatamente a mesma função. Isso a gente vê que é a tendência, tudo vai diminuir, consumir menos energia, menos espaço, tal, que negócio todo. Só para mostrar que eles não necessariamente precisa ter esses pinozinhos, tem vários formatos. Esse aqui tem pinos que não dá nem para ver. Esse aqui o pino não fica embaixo do CI, mas fica bem pequeno do lado. Alguns é exatamente por baixo, certo? Mas vamos dizer que as portas são esses pinos aqui, certo? E que ele funciona com eletricidade. O que é que ele faz? Para ele funcionar com eletricidade, eu tenho que aplicar eletricidade nele. Então pronto. Como ele é um circuito integrado, é um sistema integrado, vou fazer aqui um desenho aqui dele, só que uma versão um pouco reduzida. Como eu trabalho com voltagem, com energia, então 2 desses pinos aqui pelo menos tem que ser a energia. No caso eu vou aplicar 5 volts um dos pinos e o outro pino vai ser o negativo, certo? Vou colocar um símbolozinho aqui. Ficou meio feio sim, mas pronto, tudo bem. Esse é o microcontrolador, ok? Já tem energia nele. Então as outras perninhas, ou os outros pinos, vou colocar mais 3 desse lado aqui, na verdade ele tem bem mais que isso, esse ali tem 28, vou colocar aqui, ficou meio feio isso, né? Pronto, esse é um circuito integrado um pouco menor, coloquei aqui 5 volts nele. A única coisa que ele consegue fazer é colocar a voltagem em uma dessas portas, tirar ou medir, comparar com outra coisa que está entrando nele, ok? Eu posso fazer, o grande lance do microcontrolador é que ele tem uma memória que eu posso gravar um programa nele. Então, nessa memória pode ter o programa gravado dele. Então, quando eu ligar aqui, automaticamente esse programa vai executar, então ele faz as coisas sozinho, certo? Se eu tivesse, por exemplo, que é o exemplo mais básico de todos os circuitos, vou colocar aqui, eu não vou desenhar o símbolo do LED, vou colocar como se fosse uma luzinha aqui, certo? Então, pronto, se eu tivesse um programa para fazer essa luzinha piscar, o programa estaria dentro dele, assim que eu ligasse a energia, certo? Assim que eu ligar aqui a energia, pronto, a energia ia passar, ia funcionar o circuito, esse programazinho ia executar, e esse LED iria ficar piscando. Então,
é um sistema autônomo, eu não preciso de nada nele. Nesse momento aqui, nesse programa, ele só tem saída, né? Eu só estou acendendo um LED. Ele não precisa de nenhum tipo de entrada. Por quê? O programa que eu fiz era simplesmente para isso, fazer o LED piscar. Mas eu poderia fazer um programa que seria assim. Ele poderia acender o LED, o programa que eu vou fazer poderia acender o LED ou a luz de acordo com a hora do dia, ou de acordo com se é noite ou se é dia. Certo? O que é que eu vou fazer? Vou colocar um outro componentezinho aqui, certo? Vou desenhar aqui como se... Aqui é um outro componente. Não vou ligar ele exatamente como é, porque precisa de eletricidade e outras coisas, mas vou colocar aqui como se fosse um outro componente, certo? E esse componente seria sensível à luz do sol, certo? É um resistor fotossensível. Esse componente seria resistente à luz do sol. Seria um resistor fotossensível, certo? Então, como é que ele funciona? Quando a luz do sol incide aqui, ele manda eletricidade para esse ponto aqui, que nesse caso aqui vai ser uma porta de entrada, certo? Por que é a entrada? Porque ele está recebendo uma informação. A informação está vindo na direção do sistema, certo? E esse aqui é uma porta de saída. Dependendo da luz do dia do sol, de acordo com a luz aqui incide, o programa vai fazer essa luzinha aqui acender ou apagar. Então aqui é uma porta de saída. A eletricidade, entre aspas, está fluindo para fora do sistema, para fora do circuito. Ou seja, uma porta de entrada é uma informação que eu consigo ler, certo? Na verdade, tudo quem faz esse carinha, não é esse aqui que manda a eletricidade para ele, não. É esse carinha aqui que consegue ler a informação que esse aqui está passando. Nós temos que entender que o processo é centralizado nesse carinha aqui, no microcontrolador, certo? Esse carinha aqui consegue ler ou consegue ver o que está acontecendo nesse componente aqui, que seria o resistor fotossensível. Então, com base na informação que ele leu lá, o que está acontecendo, ele consegue acender ou apagar essa luz. Ele consegue apagar, ele é o controlador, ele faz tudo. Então, esse é o básico de um sistema, de um circuito integrado, um microcontrolador, certo? O que é que ele faz? Ele faz o controle, ele faz tudo sozinho. Ele tem porta de entrada, que é o dado que ele consegue ler de outro componente, e tem porta de saída. São coisas que ele pode acionar. Pode ser uma luz, pode ser um motor, pode ser qualquer coisa, não importa o tamanho. Ele consegue acionar desde de um motor de carrinho de brinquedo a um motor de uma indústria grande. Esse carinha aqui não faz diferença, com apenas 5 volts. É claro que vai ter vários outros componentes aqui necessários, mas ele é capaz de controlar isso. Ele sozinho é capaz de controlar isso. Certo? Então pronto, a gente tem portas de entrada e portas de saída. Os microcontroladores, eles são bem legais, que a gente pode controlar essas portas. A gente pode dizer quais são as portas de entrada e quais são as portas de saída. Mas basicamente, duas portas dois pinos eu vou usar 5 volts nele, ou a voltagem que o circuito necessitar. Ele vai ser alimentado com uma tensão, vai conseguir fazer o controle de uma coisa que eu quero fazer. Nesse caso, é um simples acendimento de luz, com base no dia ou noite, com base na informação que eu estou lendo desse componente aqui. Ok? Pronto. Esse é um microcontrolador. Com ele você pode controlar qualquer coisa, sem limite de coisa. E o que é que ele pode fazer? A única coisa que ele pode fazer é colocar a eletricidade em algum dos pinos ou ler a eletricidade de algum dos pinos. A única coisa que ele consegue fazer é com a eletricidade. Ler um valor de eletricidade ou gravar, a gente chama de gravar um valor de eletricidade. Ele pode comparar tensões e com base nisso fazer várias leituras diferentes, mas basicamente ele faz isso. Consegue ler corrente, consegue ler eletricidade e consegue gravar eletricidade nos seus pinos. Ok?